Hora da sua dose de dúvida, pois a pergunta certa é o começo de toda boa resposta. Vamos pensar juntos? A sombra do controle, desvendando as táticas sombrias que moldam sua realidade. Você já sentiu que suas escolhas, seus pensamentos, até mesmo seus sentimentos, não eram inteiramente seus? Como se uma corrente invisível guiasse seus passos, moldasse suas opiniões, sussurrando em seu ouvido o que pensar, o que desejar, quem ser. Essa sensação, essa sutil inquietude, é o ícone da manipulação. A dança sombria dos controladores. Eles não usam algemas ou gritos. Sua arma é mais sutil, mais insidiosa. A arte de distorcer a realidade, de minar sua certeza, de te aprisionar em uma gaiola dourada de conformidade. A necessidade de ordem, de previsibilidade, é intrínseca a nós. Buscamos um mapa no caos da existência. E é exatamente nessa busca que nos tornamos vulneráveis. É como se os controladores se tornassem mestres em explorar as nossas próprias sombras, aquelas partes de nós que negamos, que ignoramos, que fingimos não existir, e nós, acreditando estar no comando, somos levados por correntes que mal percebemos. A ilusão de controle é a mais poderosa ferramenta deles. Mas o que aconteceria se pudéssemos desvendar essas táticas? O que aconteceria se você pudesse reconhecer a sombra antes que ela o consumisse? Prepare-se, pois vamos desvendar 3 estratégias de controle que, uma vez compreendidas, podem ser a chave para a sua libertação. O que mais você precisa saber? O silêncio da conformidade, como a pressão social disfarçada de bom senso te cega. Existe uma tática sombria, quase imperceptível, que opera sob o véu do que chamamos de bom senso ou opinião geral. É a pressão social velada. Não é um grito, não é uma ordem direta, mas um sussurro constante que te empurra na direção que outros esperam, fazendo você acreditar que a escolha é sua, quando na verdade você está apenas cedendo à expectativa coletiva. Essa tática explora nossa profunda necessidade de pertencimento, uma das vulnerabilidades mais antigas da humanidade. Confundimos a necessidade de pertencer com a necessidade de ser autêntico. Vemos isso em todos os lugares. O efeito manada em decisões financeiras, onde o medo de ficar de fora leva as pessoas a investir em bolhas, a adoção de opiniões sem questionamento, apenas para evitar o desconforto do isolamento social, para não ser o diferente. A moralidade, que deveria ser um guia interno, é distorcida. A culpa e o medo do julgamento se tornam ferramentas de controle, incutidas sutilmente para nos manter na linha. O perigo reside em confundir popularidade com verdade. A massa nem sempre está certa. Muitas vezes, ela apenas repete o que ouve, aprisionada em uma falsa certeza. Reconhecer quando a opinião geral é, na verdade, um ícone de manipulação é o primeiro passo para a liberdade. Desenvolver a coragem de discordar, a resiliência para lidar com o isolamento temporário, entendendo-o como um sinal de integridade intelectual, é essencial. Compartilhe uma situação onde você sentiu a pressão social te influenciar. Qual foi sua escolha? Como você lidou com isso? A sedução do medo. Como controladores usam o pânico para justificar o controle. Existe uma estratégia sombria que, quando acionada, silencia a razão e nos joga em um estado de alerta constante. A sedução do medo. Os controladores não precisam de força bruta quando podem fabricar ou amplificar ameaças, reais ou imaginárias, para justificar a interrupção da nossa liberdade e do nosso pensamento crítico. Quando somos dominados pelo medo, nosso cérebro entra em modo de sobrevivência. A amígdala, centro do nosso medo, hiperativa, paralisa o córtex pré-frontal, a sede da nossa racionalidade. É o pânico que assume o controle, não a razão. Pense nas inúmeras crises econômicas, sanitárias, de segurança que surgiram, e como elas foram rapidamente utilizadas para implementar medidas que restringiam nossas liberdades. A disseminação de notícias alarmistas, muitas vezes descontextualizadas ou falsas, cria uma histeria coletiva, um terreno fértil para manipulação. A relação entre medo e irracionalidade é profunda. A urgência fabricada impede a análise lógica, a busca por soluções alternativas. É a falácia do homem de espantalho, onde se distorce o argumento alheio para atacá-lo mais facilmente, e o apelo à emoção que nos faz agir sem pensar. Eles nos vendem o mito de que a segurança absoluta é alcançável e que, para obtê-la, devemos abdicar de nossa liberdade. Identificar discursos que se baseiam primordialmente no medo para impor agendas é o nosso escudo. Desenvolver a capacidade de discernir entre ameaças reais que exigem ação e medos fabricados que visam controlar é fundamental.
fundamental. Em tempos de pânico, a informação verificada, a busca por fontes confiáveis, torna-se mais vital do que nunca. Qual crise recente você percebeu ser usada para justificar medidas de controle? Como você reagiu a essa narrativa? O labirinto da dúvida seletiva, criando incerteza para descredibilizar alternativas. A terceira estratégia sombria que vamos desvendar é o labirinto da dúvida seletiva. É a arte de semear desconfiança, de criar um nevoeiro de incerteza em torno de qualquer informação, fonte ou indivíduo que ouse desafiar a narrativa estabelecida pelo controlador. A dúvida, em sua essência filosófica, é uma ferramenta poderosa para a busca da verdade. Ela nos impulsiona a questionar, a investigar, a não aceitar verdades prontas. Mas os controladores pervertem essa ferramenta. Eles a aplicam de forma tendenciosa, usando-a não para esclarecer, mas para obscurecer. Vemos isso quando cientistas que divergem de um consenso imposto são desacreditados, quando jornalistas investigativos são desqualificados como parciais sem uma análise justa de seu trabalho. Criam-se teorias conspiratórias, muitas vezes absurdas, com o único propósito de desviar a atenção de fatos inconvenientes. Essa dúvida seletiva se alimenta de falácias como a desqualificação e o argumento a dominem, atacando a pessoa em vez da ideia. O impacto psicológico de viver em um estado de incerteza constante é devastador. Leva à apatia, à exaustão mental e, por fim, à aceitação da narrativa dominante por puro cansaço de lutar contra o que parece inabalável. É crucial distinguir o ceticismo saudável, que busca a verdade, do cinismo destrutivo, que nega a possibilidade de qualquer verdade. Aprender a identificar quando a dúvida é usada para obscurecer e não para esclarecer é nosso escudo. Fortalecer a confiança em fontes confiáveis e em nossa própria capacidade de discernimento, mesmo diante de narrativas que tentam semear a confusão, é o caminho para sair desse labirinto. Que fontes de informação você considera confiáveis e por quê? Como você lida com a desinformação e a dúvida seletiva no seu dia a dia? A armadilha da gratidão forçada, transformando sua liberdade em dívida. A quarta estratégia sombria que desvendaremos hoje é a armadilha da gratidão forçada. A gratidão é, em sua essência, uma virtude nobre, um reconhecimento genuíno de bondade e apoio. No entanto, os controladores a pervertem, transformando em uma ferramenta de submissão, em uma moeda de troca para controlar o comportamento e limitar a autonomia do indivíduo. Eles usam favores, sejam eles reais ou inventados, para criar laços de dependência, para que você se sinta eternamente em dívida. Essa dívida, por sua vez, justifica exigências futuras, muitas vezes desproporcionais ao favor inicial. Vemos essa dinâmica em relações familiares tóxicas, onde um genitor usa sacrifícios passados para controlar as escolhas dos filhos adultos. Vemos em trocas políticas ou corporativas, onde promessas de benevolência são feitas em troca de obediência cega. A psicologia da dívida e da obrigação é poderosa. Esse sentimento de dever algo pode paralisar a vontade, silenciar o pensamento crítico e nos prender em um ciclo de subserviência. É crucial diferenciar a gratidão genuína, que é livre e voluntária, da gratidão forçada, que se torna um fardo, um peso a carregar. A ética da reciprocidade, que deveria ser uma via de mão dupla, baseada em respeito mútuo, é distorcida para fins de controle. Reconhecer quando a gratidão está sendo usada como moeda de troca para controle é o primeiro passo para se libertar dessa armadilha. Cultivar uma gratidão autêntica e livre, que não gera escravidão emocional ou intelectual, é essencial. Estabelecer limites saudáveis é um ato de autovalorização. Você já se sentiu obrigado a algo por um favor recebido? Como essa experiência moldou sua percepção de controle e gratidão? O espelho distorcido. Como controladores usam sua autoimagem contra você? Chegamos à quinta e última estratégia sombria. O espelho distorcido é uma tática insidiosa, onde os controladores manipulam sua autoimagem, sua própria percepção de quem você é, para torná-lo mais suscetível ao controle. A nossa identidade, em grande parte, é uma construção social moldada pelo que os outros pensam e dizem sobre nós. Os controladores exploram essa fragilidade humana de maneiras sutis e devastadoras. Eles podem usar o gaslighting, uma forma de manipulação psicológica que te faz duvidar da sua própria sanidade e memória. Podem oferecer elogios hipócritas, projetados não para elevar, mas para criar dependência, fazendo você buscar validação externa como a única fonte de sua autoestima. Ou então, impor rótulos, definindo você de forma limitada, aprisionando seu potencial dentro de caixas pré-fabricadas. Pense em como a desqualificação sutil de suas habilidades pode te manter dependente, ou como a constante busca por aprovação externa te cega para o seu próprio valor. A influência da percepção alheia na formação da identidade é imensa. A falta de autoconhecimento nos torna presas fáceis para essas manipulações.
manipulações. É vital distinguir um feedback construtivo, que visa o seu crescimento, da manipulação da autoimagem, que busca te diminuir para te controlar. A busca pela autenticidade é o antídoto mais poderoso contra o controle da identidade. Fortalecer sua autoconsciência e sua autovalorização são seus escudos. Confie em sua própria percepção, em seu discernimento, mesmo quando confrontado com narrativas externas que tentam distorcer quem você é. Como você fortalece sua autoimagem e sua autenticidade em um mundo que constantemente te diz quem você deveria ser? A libertação do controle, o poder do conhecimento e da dúvida resistente. Ao longo desta jornada, desvendamos as sombras que os controladores lançam sobre nós, a pressão social velada que nos cega com o bom senso imposto, a sedução do medo que paralisa nossa razão com pânico fabricado, a dúvida seletiva que corrói a confiança na verdade, a gratidão forçada que transforma a liberdade em dívida e o espelho distorcido que manipula nossa própria autoimagem. Essas táticas, por mais sombrias que sejam, não são invencíveis. Elas prosperam na ignorância e na comparcência. Pense na figura do eremita, como em Jung, ou no homem que desce da montanha, como em Nietzsche. A sabedoria não nasce no burburinho incessante da multidão, mas no silêncio da reflexão crítica, no isolamento necessário para questionar o status quo. Essa sabedoria adquirida, contudo, não é para ser guardada em torre de marfim, é um chamado para descer ao mundo, para compartilhar essa luz, essa clareza, mesmo que ela incomode. A filosofia e o pensamento crítico são nossos mais poderosos antídotos. Eles nos ensinam a questionar, a analisar, a duvidar ativamente. A dúvida, quando genuína, não é um sinal de fraqueza, mas de força intelectual. Ela nos impulsiona a buscar a verdade, além das narrativas convenientes, além das verdades fáceis que nos são apresentadas. A verdadeira liberdade não é a ausência de desafios, mas a capacidade de enfrentá-los com clareza mental. É a coragem de pensar por si mesmo, de resistir às manipulações, de construir sua própria realidade com base na razão e na autoconsciência. Esta não é uma jornada com um destino final, mas um convite para um aprendizado contínuo, uma desconstrução constante. A cada pergunta que você faz, a cada suposição que você desafia, você se liberta um pouco mais. Qual foi a estratégia mais surpreendente para você? E mais importante, como você pretende usar esse conhecimento para fortalecer sua própria autonomia e discernimento? A consciência é o primeiro passo para a autonomia. A dúvida é a chave para a verdade. E a verdade, por mais sombria que possa parecer inicialmente, é sempre o caminho para a liberdade.